No podcast Inteligência Limitada, dedicado aí para a extrema-direita, Nicolas Ferreira deixou escapar que a PEC da bandidagem o beneficiaria. Será? Por qual razão o deputado quer se proteger? Vou perguntar aqui para o Pedro Zambarda no plantão do Meteoro. A gente quer se blindar sim, né, Pedro? A gente quer se blindar sim, como diz o Nicolas Ferreira. A gente quer se blindar. Cara, é uma ser vergonhice o Nicolas. O Nicolas, eu acho que... cada vez mais eu acredito numa coisa que o Viaro me falou. Ele era uma grande promessa política, mas eu acho que cada vez mais, Sofia, o Nicolas provocou a prisão domiciliar do Bolsonaro. Ele tá se queimando de um jeito, gente. Então, eu nem vou falar mais nada, vocês vão ver o podcast, e aí vocês tirem a conclusão de vocês, o corte aqui do Vinícius Betiol. No podcast Inteligência Limitada, Nicolas Ferreira voltou a defender a PEC da blindagem, também conhecida como PEC da bandidagem, que garantiria proteção aos políticos. Ele justificou, dizendo que está com medo de ser preso em Bangu, igual ao Daniel Silveira. Vamos trazer aqui para vocês, que é muito importante. Eu quero blindagem para mim, porque eu sei que eu não sou corrupto, e eu posso ser preso. Eu quero blindagem para mim, que eu não sei que eu sou corrupto. Sofia, qual o nexo? Se você não é corrupto, você não precisa de blindagem. Né? Preso não por os crimes que, enfim, que estão aí, mas pelos crimes de atentado ao Estado Democrático de Direito, que eu posso ir pra cadeia, e aí lá dentro eu não posso lutar por mais nada. Mas pera, Nicolas, se você atentou ao Estado Democrático de Direito, isso é crime. Exato. Então você tem medo. E daqui a pouco eu vou trazer a prestação de contas dele, tá? Não é tão... Enfim. Lá dentro eu não tenho direito a mais nada. Aí eu vou ficar igual o Daniel Silveira, ficar 5 anos sem ver minha filha crescer, ficar dentro de uma cadeia, ficar em Bangu, onde traficante, homicida, um monte de gente tá lá. Eu não vou fazer isso, cara. Eu quero blindagem pra mim, porque eu sei... Eu quero blindagem pra mim. Sofia, será que é por conta dessa matéria aqui De Olho nos Ruralistas? Tigrinho, golpistas e ex-sócio de Trump, quem financiou o Nicolas Ferreira? Será que é por isso que ele quer uma PEC da blindagem? Porque, assim, tem o financiamento dele, segundo essa reportagem aqui, que é bastante interessante. Não é de hoje que Nicolas Ferreira se notabiliza como um dos principais líderes do bolsonarismo. Um dos aspirantes à sucessão de Jair Bolsonaro, hoje inelegível, o deputado mineiro comprovou sua importância no ecossistema de disseminação de notícias falsas diante da controvérsia em torno das mudanças do sistema de pagamentos do Pix, aquele que entrou em vigor no dia 1º de janeiro. A Receita Federal propunha que instituições financeiras reportassem ao governo movimentações acima de 5 mil por mês, no caso de pessoas físicas, e 15 mil no caso de pessoas jurídicas. Mas por que Nicolas está tão preocupado com a fiscalização do Pix? Que interesses ele representa? Que pessoas e que países? De Olho nos Ruralistas investigou uma lista de doadores de campanha do deputado mais votado nas eleições de 2022. Entre os seus financiadores estão... influenciadores que promovem jogo do tigrinho, golpes financeiros, empresários indiciados por financiar atos antidemocráticos e até um ex-sócio do Donald Trump. Num vídeo postado no Instagram, ele relembra tudo isso. Ex-sócio de Trump doou 100 mil para a campanha do Nicolas. Dono de uma rede de supermercados Marte Minas, Ronossalto Pereira Neves foi o maior doador da campanha de Nicolas Ferreira à Câmara em 2022. Dados do TSE mostram que ele realizou 2 transferências para Nicolas, a primeira de 70 mil em agosto e a segunda de 30 mil em setembro. Em 2018, o empresário confessou à Polícia Federal ter levantado 1,1 milhão de reais em espécie para o grupo JF, detentor da JBS. Segundo o relatório da Operação Ross, os irmãos Wesley e Joesley Batista captaram em 2014 128 milhões em dinheiro vivo junto a donos de supermercado e outros clientes do frigorífico. O objetivo? Financiar a campanha presidencial de Aécio Neves, na época senador. Em delação premiada, os executivos da JBS informaram valores em espécie destinados a sócios do político, sem que isso aparecesse na prestação de contas no TSE. Ronossalto é casado com a mineira Naila Michele Neves, Miss Brasil de 1997. O casal foi sócio de Donald Trump no concurso de beleza que integra a rede Miss Universo. A marca pertenceu ao presidente dos Estados Unidos de 96 a 2015, ano em que disputava a nomeação do Partido Republicano para concorrer à Casa Branca. Ronossalto e Naila representaram Trump por 11 anos na organização Miss Brasil.
Outros financiadores do Nicolas: Tigrinho, golpe financeiro e operações ilegais na Bolsa. Em Brasília, o deputado Nicolas Ferreira tenta se destacar e ganhar engajamento nas redes sociais, fiscalizando os gastos do governo federal. Essa disposição não se reflete da mesma forma quando o assunto é a origem do patrimônio de amigos e financiadores de campanha. É o caso do influenciador Maíque Santos de Souza, dono de um canal de YouTube com 321 mil inscritos, onde ele divulga receitas para ficar milionário. Elas incluem apostas esportivas e o jogo do Tigrinho, considerado ilegal no Brasil. A relação entre Maíque e Nicolas é antiga. Em 2020, ele entrevistou o jovem político, quando ainda era candidato a vereador em Belo Horizonte. Desde então, os dois se tornaram amigos e aparecem em vários vídeos juntos, inclusive no casamento do Nicolas. Em 2023, Maíque publicou um documentário onde acompanha o deputado mineiro em Brasília em busca de um apartamento para alugar após a sua eleição na Câmara. Foi justamente nessa campanha que o influenciador doou 10 mil para o amigo, segundo o TSE. Maíque Santos é próximo de Ruiter Poubel, outro influenciador ligado ao setor de apostas online. Em dezembro, Ruiter foi alvo da operação Fake Tech, que investiga um esquema do jogo do Tigrinho. Segundo a Polícia Federal, ele lucrava com as perdas de seguidores, recebendo comissão das casas de apostas ilegais. Viria daí o dinheiro ostentado por Ruiter nas redes sociais e com presentes caros aos amigos. Esse não é o único doador de Nicolas envolvido em acusações de golpes financeiros. O deputado recebeu em 2022 31 mil por meio de plataforma de vaquinha virtual Quero Doar. Uma dos maiores valores doados veio de Gabriel de Souza Nascimento, sócia da empresa de criptoativos Xland, com sede no Acre. Ele fez um Pix de 1.000 para a campanha de Nicolas. A empresa ganhou notoriedade por protagonizar episódio onde o jogador de futebol William Bigode teria aplicado um golpe nos companheiros de equipe Maíque e Gustavo Scarpa, quando todos atuavam pelo Palmeiras. A Xland promovia retornos altos em investimentos em criptomoedas, que teriam um lastro de 20 quilos de pedra de Alexandria, adquiridas na região de Campo Formoso, na Bahia. Segundo a reportagem do Globo Esporte, as pedras foram avaliadas em meio bilhão de dólares, 2,5 bilhões de reais na cotação da época, mas foram adquiridas por apenas 6 mil. De olho nos ruralistas, identificou ainda um doador em 2020 na campanha para o vereador em Belo Horizonte, investigado por crimes contra a economia popular. Trata-se do influenciador e dono da casa de apostas esportivas Ronald Henrique Oliveira Lopes. Ele é alvo do inquérito da Polícia Civil de Minas Gerais por divulgar planos de investimento baseados em operações Forex na Bolsa de Valores sem registro na Comissão de Valores Imobiliários, a autarquia do Ministério da Fazenda. Então, Sofia, é bom pro Nicolas ter uma PEC da blindagem, né? Com certeza, com certeza. E eu acho interessante que aí a gente meio que faz um ciclo com o primeiro corte que a gente gravou com você aqui nesse plantão, que a gente tá falando lá dos possíveis esquemas de corrupção com emendas do Zé Trovão e da Júlia Zanata. E eu vou basicamente repetir meu comentário. É fácil ser de direita nesse país, né? Você vai lá, cresce em cima do discurso anticorrupção, vai lá, consegue fazer a proeza de defender uma PEC que basicamente blinda políticos, aí o legislativo de ser julgado, né? E ainda consegue manter o discurso anticorrupção. Exato. Por quê? Porque você criou na cabeça das pessoas esse bicho papão que é a perseguição política, essa ditadura da toga. Daí você pode fazer essa mídia globalista e não sei o que, daí você pode ser corrupto à vontade. Quem te denuncia é uma mídia vendida que tá fazendo fake news. Quem tentar te julgar é um ditador da toga. E de algum jeito ainda consegue vender discurso anticorrupção. É incrível, é incrível. Mas eu vou te dizer que a gente tá vendo os limites, sabe? A gente tá vendo os limites até onde você consegue usar essa estratégia. Porque a PEC da bandidagem realmente pegou pra eles. A coisa realmente ficou feita. Começou a rachar o discurso anticorrupção da direita. E, Sofia, eu queria pegar um assunto correlato, muito rapidamente, só pra gente fechar o corte, só pra mostrar o quanto é falacioso esse discurso deles anticorrupção. O Nicolas postou no dia 2 de outubro isso aqui, ó. E aí eu quero trazer o texto do meu colega também, o Adriano Viaro, sobre que
O pessoal fala que é anticorrupção, Sofia, mas ele só tem ódio a pobre, tá? Eles pegaram uma obra na periferia de 2019. Aí o Nicolas escreveu isso aqui. O Brasil não é pobre, pegando uma obra na periferia que as casas estavam pintadas em 2019 e agora em 2025 tá em tijolo cru. O Brasil não é pobre, é desordenado, você dá uma casa pronta, pintada, alinhada, em poucos anos vira tijolo cru, gambiarra e caos. Não é economia, é caráter, cultura e espírito. Enquanto não entendermos que a decadência começa dentro do homem, espírito adoecido que repele a ordem e a beleza. O Viário deu uma resposta que eu achei muito boa falando, porque ele cresceu na periferia do Rio Grande do Sul, né? E ele escreveu isso aqui, que é bastante interessante. Carta aberta a Nicolas Ferreira. Caro deputado Nicolas, não foi por falta de caráter ou espírito que a casa construída por mim e meu pai teve parede sem reboco, teto sem forro, piso de chão batido e janela sem vidro. Não foi por falta de caráter que todo o dinheiro do meu seguro-desemprego, aos 17 anos, foi utilizado para fazer a reforma de um dos cômodos, pois mamãe, já debilitada pelo câncer, não podia respirar a poeira do chão e das paredes. Naquele momento, fazer um acordo de demissão foi a melhor solução para a necessidade imediata de dinheiro. Não foi por falta de espírito que o tapete encontrado em um terreno baldio foi lavado e escovado para disfarçar o piso e dar ares de conforto na casa dos meus pais. Não foi por falta de caráter, deputado, que o degrau de acesso à casa foi feito com tábuas encontradas no lixo, mas lavadas e pintadas por capricho de mamãe e suspensas por tijolos assentados por meu avô. Não, deputado, não foi por falta de caráter, desorganização ou falta de espírito. Foi por esforço, sacrifício, desejos e vontades e amor também. A foto que ilustra o texto é da casa já com reboco e vidros na janela, pois a vaidade de mamãe, sim, a pobreza não tirou isso dela, não nos permitia fotografar antes. Respeite, caro deputado, os pobres que enfrentam todos os dias ônibus e metrôs lotados para manter o Estado que lhe paga e garante regalias. Para esses pobres que precisam de 4 paredes e teto, tijolo com reboco e pintura é lucro, deputado. Aí tem uma foto aqui da família do Viário. Eu quero dizer uma coisa, tá, Sophie? O Nicolas gosta de defesa de privilégio. Ele não gosta de pobre. Esse é que é o lance. Você vê até pelos financiadores dele, gente. Quem que tá financiando o Nicolas? É cara que enriqueceu no jogo do Tigrinho, é a galera do agro, é a elite de Minas Gerais que tava ligada a Aécio Neves. É esse povo. Por isso que eles gostam de pack de blindagem, Sofia. É a disputa de classes. O Nicolas se faz aí de popular, mas nunca foi. Ele odeia pobre. Sim, com certeza. E tem uma questão aí também, né, Pedro, que como que eu posso dizer isso? O Nicolas, ele é uma boa evidência de como esses cargos você consegue na base do dinheiro. Uhum. Porque ele é um gênio da comunicação nas redes sociais. Gente, quanto que esse cara gastou para que fossem promovidas as postagens dele nas redes sociais? Você acha que isso é orgânico? Não. Esses caras, eles compram É uma invenção, os cargos deles. É uma invenção. Sim, esses caras compram os cargos deles. A gente tá falando do Nicolas, mas isso vale pro Ricardo Salles, isso vale para muitos outros deputados que literalmente compram seus cargos. Através das doações você consegue aí visibilidade, você consegue espaço, consegue fazer seu nome ser conhecido e daí se elege. E isso é legal. É legal aqui no Brasil, sabe? Tem aí os limites para as doações privadas, mas elas ainda são permitidas. E mesmo se elas não forem permitidas, tem o Caixa 2. Então, até que ponto que a gente vive numa democracia, sabe? E aquela eterna discussão, é porque a esquerda não leva a sério o legislativo, o povo precisa votar melhor no legislativo, etc. Gente, aí vocês estão confiando demais na democracia burguesa, sabe? Exatamente. Enfim. Ficamos por aqui, Pedro? Ficamos por aqui, Sophie. Gostei desse corte. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta a dar um tchauzinho pra vocês.